Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, tal qual estamos, Senhor, nós estamos diante de Ti. E te pedimos, Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. Se dispensa para nós. Tira dos nossos corações qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de medo, angústias, dores, lutas ou enfim, Senhor. Porque nós viemos até Ti. Estamos na Tua presença, Senhor. E declaramos, Senhor, que precisamos de Ti. Se dispensa para nós, Senhor Deus. Tira tudo que nos impede em tocar na Tua pessoa, em tocar no Teu amor e no Teu cuidado por cada um de nós, Senhor Deus. Nós Te louvamos nessa noite, porque Tu és o nosso Deus. E nós amamos a Ti, Senhor, e a Tua palavra. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é nosso Senhor, irmãos. Graças a Deus por isso, que Ele é o nosso Senhor. Nós vamos ainda desfrutar um pouquinho mais do capítulo 14 de João, que nos fala sobre esse Consolador maravilhoso, esse Consolador que nos foi dado gratuitamente pelo nosso Deus amado. Esse Consolador que fala e que nos assiste em tudo que nós precisamos. O capítulo 14 ele é muito especial. Quero dizer para os irmãos um pouquinho da minha experiência nesse capítulo 14 e durante essas semanas que temos estudado esse capítulo. O meu sentimento, irmãos, é de muita fragilidade. É de reconhecer que sem o Senhor eu nada realmente posso fazer. Que o Senhor é tudo para mim. Por mais que a gente possa ser forte, possamos lutar, resolver os nossos problemas no nosso dia a dia, viver a nossa vida de forma até razoável nesse mundo, se nós não tivermos o Senhor, isso é tudo vão. Sabemos que a nossa força é vã, que a nossa sabedoria é muito mais, e que tudo aquilo que nós somos, sem o Senhor, vai passar. Esse é o meu sentimento quanto a esse capítulo. No capítulo 13, para a gente poder recapitular um pouquinho, o Senhor Jesus passa com seus discípulos a noite mais difícil deles antes da crucificação do Senhor. O Senhor disse que Tomé o trairia, Judas o trairia, que Pedro o negaria, que o Senhor seria perseguido, preso e crucificado e morreria na cruz, que os discípulos ficariam dispersos, mas o Senhor também disse para eles que depois de 3 dias ele ressuscitaria. E o coração dos discípulos ficou perturbado com tudo isso. Eles ficaram realmente cheio de dúvidas. Muitos deles até pensaram que, será que tudo isso que eles passaram durante 3 anos e meio na presença do Senhor foi em vão? Será que todo aquele momento maravilhoso, por causa da presença física do Senhor Jesus com eles, tinha acabado? Eles ficaram com o coração envolvidos por toda aquela circunstância, por toda aquela situação. E o Senhor Jesus, por conhecer o coração deles, por entender aquilo que eles estavam passando, e como eu disse aos irmãos, por entender a fragilidade do ser humano, ele começa o capítulo 14 justamente fazendo isso, consolando os seus discípulos. E ele diz no versículo 1, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não endureça o seu coração. Não permita que as situações, com que as lutas, as angústias, endureça o seu coração, envolva o seu coração de uma forma que você não ouça mais a voz do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aqui o Senhor, por um lado, consola, e por outro lado, ele dá uma direção. Ele fala, não fiquem angustiados, fala para ele. Crede naquilo que vocês têm visto, naquilo que eu tenho falado para vocês, nas experiências que passamos e naquilo que está por vir.
Trazendo para a nossa experiência, quantas vezes não passamos por dificuldades, por angústia, em que endurecemos o nosso coração, fechamos a porta do nosso coração e não permitimos o Senhor falar conosco. Quantas situações esse mundo nos impõe, em que nós realmente ficamos com nossos corações adormecidos, duros, envolvidos por as situações desse mundo. E a consequência disso é que nós deixamos de ouvir e de crer no Senhor. Hebreus 3, versículo 12 diz assim: Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Agora vem a consequência disso, que se aparte de Deus vivo. Nós vemos que a consequência do nosso coração ficar turbado, envolvido, perturbado pelas circunstâncias, nos traz a incredulidade. E o pecado da incredulidade nos afasta de Deus. Isso acontece conosco, nós estamos realmente numa situação muito difícil. É necessário que sejamos consolados, que voltamos o nosso ser para o Senhor, que voltemos o nosso ser à palavra do Senhor, que fortalecemos o nosso crer naquilo que tudo que o Senhor tem dito para nós, porque o nosso coração realmente passa por essas situações. E o Senhor conhece e sabe que nós passaríamos por essas situações. E por isso Ele traz para nós, que é o tema da mensagem dessa noite, um consolador. Aquele que nos assiste, que nos ajuda, que conhece o som dos nossos corações, que sabe o tamanho das nossas fraquezas, que sabe e conhece aquele medinho, aquele medo que nos atormenta no nosso interior ou na nossa consciência. Ou seja, conhece tudo aquilo que nós somos, sabe tudo aquilo que nós passamos, conhece os nossos pensamentos e sonda e esquadrinha os nossos corações. O Senhor fala para eles: não fica assim, não se turbe o vosso coração, crede naquilo que eu tenho mostrado para vocês e dito. O Senhor disse para os discípulos que seria preso, crucificado, mas que ressuscitaria no terceiro dia muitas vezes durante aqueles 3 anos e meio. Mas mesmo assim eles estavam dessa forma. E o Senhor diz no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha que coisa maravilhosa. Vocês não vão ficar abandonados, o Senhor está falando para eles. Não vão estar dispersos, mas o Senhor vai preparar um lugar para vocês. Mas que lugar seria esse? Na casa do Pai. Na casa do próprio Deus. E assim como Tomé disse para o Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? O Senhor fala para eles: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O Senhor disse para Tomé: eu sou o caminho e o destino é o Pai desse caminho. Não é um lugar, não são coordenadas geográficas, não é uma mansão, não é a Nova Jerusalém, é o próprio Pai. E eu sou o caminho que leva esse Pai. Assim como o Pai é o Deus vivo, eu também sou esse caminho e sou vivo. É um caminho vivo que leva ao Deus vivo, que nos dá a realidade de tudo aquilo que o Senhor é, pela verdade que é a tua palavra. Ou seja, eu estou dando para vocês um caminho, eu estou dando a realidade que é a minha palavra, e o suprimento de vida, para que vocês possam desfrutar de tudo aquilo que esse Deus é. Mesmo assim, eles ainda estavam incrédulos, eles ficam ali meio dispersos. E o Senhor fala no versículo 11, crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, creia por aquilo que eu fiz, por aquilo que mostrei para vocês. Eles não estavam entendendo. Por que isso está acontecendo, irmãos? Para nós hoje é mais fácil. Mas para eles que ainda não tinham experimentado o dom do Espírito Santo, eles não estavam compreendendo o que o Senhor falava para eles. É porque eles tinham o Senhor ali vivo do lado deles. Eles podiam pegar no Senhor, falar com o Senhor. Assim como João se aconchegar ao peito do Senhor. Eles tinham essa experiência. Só uma ressalva.
Que experiência maravilhosa, né, irmãos? A gente poder reclinar ao peito do Senhor. Que privilégio. Eles tinham essa experiência de ter o Senhor ali do lado. Eles se sentiam supridos, protegidos, guardados. Eles não teriam problemas porque eles tinham o Senhor Jesus para resolver para eles. Eles não tinham fome. Eles não preocupavam com o que comer, com o que vestir, aonde morar. Eles tinham tudo ali na pessoa física do Senhor Jesus. E o Senhor fala para eles: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Aqui o Senhor consola o coração deles através da oração e da confiança que eles podiam ter no Senhor e naquilo que eles estavam falando. E o Senhor diz no versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Relacionamento de amor. E no versículo 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Agora ele estava falando do futuro. Um outro Consolador. Alguém que faria por eles tudo aquilo que o Senhor Jesus fez. E não só por eles, também para cada um de nós. E esse outro Consolador estaria para sempre com eles. Ou seja, o Senhor Jesus precisaria sair um pouco, se ausentar um pouco para cumprir a sua obra de redenção na cruz. Como o Senhor diz, por um pouco, vocês não me verão mais. Mas agora esse pouco viria um outro Consolador. O interessante é que quando o Senhor fala para sempre estará convosco, o Senhor afirma de uma forma que não tem dúvidas. Não vai ser, vou tirar um tempinho, tirar uns dias sabáticos, vocês poderão se ausentar por um tempo ou fazer algo diferente. É para sempre. É determinado, é um fato. Queria ligar com os irmãos, no capítulo 13, no versículo 1, o Senhor diz aos discípulos que amou-os e amou-os até o fim. Presta atenção, irmãos. Tudo o que o Senhor faz por nós e fez pelos discípulos é definitivo. É um fato definitivo. Vai acontecer. Acontece. E o Senhor diz isso para nós, que Ele nos ama até o fim e ficará conosco para sempre, para que nós não tenhamos dúvidas nos nossos corações. Presta atenção na palavra. Para sempre. Capítulo 13. Amou-os até o fim. Os irmãos percebem a dimensão dessas palavras, daquilo que o Senhor está falando para eles. E ele fala desse Consolador. No dicionário português fala de aquele que nos ajuda, que nos assiste, um que está perto de você. No original grego, a tradução é Paracletos. E esse Paracletos, ele tem muitas características. Nós já vimos, eu vou recapitular com os irmãos isso novamente, porque isso tem que estar bem claro no nosso interior. Porque, por mais que tenhamos vivido de uma forma até confortável, nós vamos precisar muito desse Paracleto. Porque a própria palavra do Senhor diz que os dias são maus, que os tempos são finais e que teremos dias difíceis. E ninguém mais vai nos ajudar mais do que esse Consolador, do que esse Paracleto. Nós temos que aprender a lançar a mão de todas essas riquezas. A primeira característica desse Paracleto, desse Consolador, é que ele é alguém chamado para estar ao seu lado. Você já se sentiu sozinho, irmãos, num lugar cheio de pessoas? Já teve essa sensação? De estar sozinho no lugar cheio de pessoas? Mas esse Senhor, esse Paracleto, esse Consolador, Ele nunca vai te abandonar. Ele estará sempre do seu lado. Assim como Ele esteve do lado dos discípulos durante todo aquele tempo, agora Ele estará para sempre do nosso lado. Segunda característica, alguém chamado para ajudar.
Alguém que possa nos assistir, nos ajudar de verdade, sem segundas intenções, ou com qualquer outro que seja o pretexto. Aquele que ajudou os discípulos em tudo que eles precisavam. E aquele que conhece as nossas necessidades antes mesmo que elas possam existirem. Esse Paracleto. Terceira característica, alguém que pleiteia a nossa causa diante do juiz, alguém que nos defende. Alguém que conhece quem nós somos e por isso nos defende diante de um juiz. O Senhor, sempre que esteve em comunhão com o Pai, falou em defesa dos seus discípulos. Se nós dermos uma olhada no texto do capítulo 17, a partir do versículo 15, na oração do Senhor Jesus, ele diz assim, isso falando dos discípulos, não peço, ele falando ao Pai, não peço que o tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha que oração, irmãos, que pedido, que desejo. O próprio Senhor Jesus falando ao Pai, não rogo somente por esses, mas também por todos aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, já pensou o que o Senhor está falando aqui desses discípulos? Que amor, que cuidado. Santifica-os na verdade. Guarda-os do mal. Traga eles para junto de nós, para que tenhamos comunhão. E nós temos que ver que isso era o próprio Senhor Jesus orando ao Pai. Você tem alguém aí no mundo, irmão, que pleiteia a sua causa dessa forma? Característica número 4, aquele que intercede por nós. Aquele que conhece as nossas fraquezas. Aquele que sabe quem nós somos. Romanos 8, é um texto bem conhecido dos irmãos. Nos fala um pouquinho desse intercessor. Versículo 26 diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito, esse Consolador, nos ajuda, nos fortalece nas nossas fraquezas. Sabe aquela situação em que você perde as forças e não sabe o que fazer? Sabe aquela situação em que nós perdemos a direção, ou quando não sabemos nem mesmo o que falar, ou como pedir, ou como agir? Esse Espírito quer nos assistir nessas situações. Ele nos assiste porque Ele conhece as nossas fraquezas. E Ele conhecendo as nossas fraquezas, Ele sabe que nós não sabemos orar como convém. Olha como é isso, irmãos. Por nos conhecer, Ele sabe que não sabemos orar como convém. Existe uma maneira de orar. Nós podemos orar com os nossos sentimentos, com a nossa razão, com aquilo que conhecemos do Senhor, com aquilo que nós somos. Isso é genuíno, irmão, isso é nosso. Mas muitas vezes oramos baseados nas nossas fraquezas, no nosso conhecimento, no nosso intelecto, na nossa maneira de ver as situações e aquilo que nós estamos passando. Mas esse Espírito, por conhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, Ele nos assiste na nossa oração. É como se nós estivéssemos falando para Ele e Ele traduzindo para o Pai aquele sentimento verdadeiro, genuíno que está dentro de nós. Traduzindo para o Pai, trazendo ao Pai a clareza da situação em que nós estamos vivendo. Os irmãos entendem o que é isso? Muitas vezes a gente passa por circunstâncias, por coisas que acontecem conosco que a gente não entende. Por que isso? Por que está acontecendo? Aí você pede de uma forma, o Senhor me livra disso, ou tira isso de mim, ou o que está acontecendo.
Mas o Senhor em tudo tem um propósito e nada foge da mão e do controle do Pai. E muitas vezes nós não percebemos. Então nós oramos, Senhor, tira de mim. Mas tem situações que nós precisamos passar por elas. E esse Espírito que está dentro de nós nos assiste dessa forma. Nos consolando e nos confortando e nos convencendo, nos dando clareza daquilo que estamos passando. E ele fala que ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Não pensa você que ele não conhece as nossas angústias, os nossos medos, as nossas frustrações, tudo aquilo que nós vivemos no nosso interior, no nosso íntimo. Talvez coisas que nós não falamos para ninguém ou não temos nem coragem de dizer. Ele conhece porque ele sabe e conhece todos os nossos sentimentos e quem nós somos. Ele é aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha como é isso. É segundo a vontade de Deus. Ele é aquele que conhece a vontade do Pai e conhece quem nós somos. Ele conhece as nossas fraquezas e sabe aquilo que nós precisamos passar. Ele conhece as nossas necessidades e sabe aonde nós vamos cair. Ou seja, ele é aquele contraponto, esse Espírito. É a ponte que nos leva a desfrutar de tudo que o Senhor é, mesmo de acordo com as nossas debilidades, daquilo que estamos passando. Mesmo por causa das nossas fraquezas, nós vamos desfrutar desse Deus todo-poderoso e rico em misericórdia, que conhece tudo que nós somos. Por quê? Porque nós temos esse Espírito intercedendo por dentro por nós. Aí vem o versículo 28. Sabemos. Você sabe, irmão, realmente, de verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Inclusive as ruins. Inclusive as doenças, os percalços, os problemas. Por quê? Porque nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. É por isso. Olha que maravilha é nós termos esse intercessor. A quinta característica desse consolador é que ele é alguém que nos aconselha. Que ele nos ensina, é aquele que nos dá um norte. Voltando para João 14, no versículo 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Sexta característica, ele é aquele que nos defende. Ele é o nosso advogado. 1 João 2,1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que está sempre ao nosso lado, irmãos. É aquele que está pronto a nos ajudar. É aquele que pleiteia a nossa causa, que nos defende, intercede por nós, nos aconselha, nos ensina, e ele também é o nosso advogado. Eu acho que deve ser a terceira ou quarta mensagem sobre isso. Mas nós temos que ter isso muito fresco na nossa memória e no nosso coração, irmãos. Porque os tempos estão passando, vou falar de novo isso para os irmãos, os dias são maus, e nós vamos precisar cada vez mais desse consolador, desse ajudador, desse intercessor. E nós o temos. Por isso que eu falei um pouquinho com os irmãos sobre incredulidade no início. Nós não podemos deixar o nosso coração ficar envolvido com aquilo que nós temos visto e vendo, ouvido, fazendo nesse mundo. Nós não temos esse direito, porque nós temos esse consolador. Nós não podemos ser incrédulos quanto tudo que o Senhor fez por nós e tudo aquilo que Ele tem nos oferecido. O que você fez para receber esse consolador? Qual o seu mérito nisso? Nenhum, irmãos. Nós não temos mérito algum.
Pelo contrário, nós estávamos mortos em delitos e pecados, distantes e inimigos de Deus. Mas um dia nós cremos, e por cremos recebemos esse Senhor e nos tornamos filhos de Deus. Porque cremos nesse nome, e por causa desse fato nós recebemos esse Espírito, esse Consolador. Timóteo 2 fala que ele é um selo, ele diz, existe uma garantia desse Espírito para nós. Timóteo não, Efésios 2, perdão. Esse Espírito é nos dado e é selado como penhor, como garantia do que o Senhor tem feito por nós. E vai fazer por nós. Louvado seja o Senhor. Queria perguntar aos irmãos, assim como os discípulos, qual seria a sua reação se você tivesse a presença física do Senhor Jesus hoje na sua vida? Muito bom, né? Um privilégio. Assim como os discípulos. Quero dizer para os irmãos que nós o temos. Não fisicamente, mas nós temos ele constantemente dentro de nós. Isso é fato. Deus quis assim. E nenhuma promessa do Senhor falhou. Mas por que nós não vemos, muitas vezes nós não sentimos, ou não experimentamos os benefícios desse Consolador? O privilégio desse Paracleto que está conosco nos defendendo. Por que isso acontece conosco? Ou, podemos até recapitular a questão. Por que experimentamos tão pouco desse Consolador? Eu tenho certeza que os irmãos experimentam. Mas eu tenho certeza também que ele tem muito mais para fazer para nós. E por nós. Ou seja, a parcela que nós experimentamos desse Espírito ainda é pequena. Mas graças ao Senhor, porque nós temos tido experiência com o Senhor. Graças ao Senhor por isso. Mas por que não temos mais? Por que ainda o nosso coração se perturba com as coisas desse mundo? Por que ainda ficamos tão preocupados com problemas financeiros, com o futuro, com o que está por vir, com o governo, com coisas do nosso futuro? Porque nos falta sensibilidade. Nos falta nos voltarmos de uma forma realmente genuína para esse Espírito. Sensibilidade espiritual. O Senhor, no versículo 17 de João 14, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. O Espírito da verdade, irmãos. Esse Espírito da verdade é diferente do Espírito de poder, que é uma promessa do Pai, que está lá em Lucas 24, 49. O Senhor diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui está falando do Espírito de poder. E essa promessa se cumpre em Atos 2, no Pentecoste. Os irmãos conhecem o texto. Lá em Pentecoste é descido sobre os discípulos, sobre aquelas pessoas que estavam ali, aquele Espírito de poder, como línguas de fogo. E o Pedro, que estava aqui nessa situação com o coraçãozinho apertado por ter negado o Senhor, ele prega para as pessoas e milhares de pessoas se convertem logo após isso acontecer. Porque ele recebeu esse Espírito de poder. Olha aqui, o Senhor fala desse Espírito da verdade. O Espírito da verdade é aquele Espírito que nos assiste, que nos consola, que nos traz a presença de Deus para dentro de nós. Que trabalha em nós de dentro para fora, para que o Senhor possa realmente nos usar com o Espírito de poder. E ele diz aqui em João 7,37, também é uma menção desse Espírito de poder. O próprio Senhor Jesus disse: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Creem que em mim, como diz nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Espírito da verdade. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido
glorificado. João 16, a partir do versículo 7, ele diz: mas vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, para que se eu for, o Consolador virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tendo muito vos dizer, mas não o podeis suportar agora. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse Espírito da verdade, que nos convence de quem nós somos, do nosso pecado, da nossa justiça, mas que vai nos falar de tudo aquilo que vem do Pai. Vai nos anunciar as boas novas do Pai. Mas esse Espírito, tem algo aqui ainda no versículo 17 de João 14, que nós precisamos perceber. O Senhor fala: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque não o vê e não o conhece. Esse mundo que o Senhor está falando aqui é uma grande barreira para nós. O mundo não pode receber. O Senhor afirma. Porque ele não vê e não o conhece. E para nós, que estamos alheios a esse mundo, distantes desse mundo, ele nos é revelado. Mas para que ele seja revelado para nós, nós temos que estar fora do mundo, distante do mundo. Ah, irmão, eu preciso trabalhar, preciso cuidar da minha vida, pagar minhas contas, cuidar da minha saúde, e para isso eu tenho que estar no mundo. Mas você não precisa se envolver com o mundo. Nós não precisamos colocar as nossas esperanças nesse mundo. Ah, vai mudar o presidente, assim vai acontecer isso, aquilo vai melhorar. Ah, elegemos a prefeita vai fazer isso, fazer aquilo outro. Vai mudar por isso ou vai mudar por aquilo. Tenho investimentos nisso, vou fazer investimento naquilo, vou montar uma empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Seu coração está onde? Os irmãos percebem que o mundo nos afasta e não permite que nem o nosso coração, nem os nossos olhos e nem o nosso ouvido ouça o que esse Espírito Consolador tem para falar para nós. O mundo é um grande empecilho para cada um de nós. Queria ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 2, que nos mostra com clareza o que é o mundo e quem somos nós que temos o Espírito Santo de Deus. Aqui Paulo começa falando, a partir do versículo 3, de sabedoria. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Irmãos, o Senhor, quando revela para nós, através do seu Espírito, tudo aquilo que Ele é, e que nós temos que perceber que vem dEle, e não vem de homem algum, não vem de sabedoria ou eloquência de qualquer homem. A palavra de Deus e a sabedoria que Deus tem dado para nós, vem do próprio Deus. Deus quis se mostrar a nós. A gente pode pensar muitas vezes lá nos primórdios da terra, um grupo de homens sábios, intelectuais, capazes de pensar de forma lógica, de ter raciocínio lógico, de transformar equações em razão e tudo, descobriu que existe um Deus, pelas evidências que o mundo tem, pela criação, e esse Deus tem governado a terra dessa forma. Isso é balela, irmãos. Isso é filosofia. Isso é coisa de homem para homem. Isso não vem de Deus. O Senhor fala aqui que, no versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Essa sabedoria estava em mistério e oculta. E o Senhor só revelou porque Ele quis revelar e aqueles a quem Ele quis revelar. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu.
Ou seja, qualquer poder, qualquer autoridade, qualquer homem que, por maior que seja nessa terra, no reino de Deus não vale nada. Não tem valor. Porque se tivesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. Olha como é isso. Durante o tempo, durante a história, hoje ainda, na nossa atualidade, tem muitos homens poderosos, eloquentes, têm poder, têm riqueza, têm tudo aquilo que serve para esse mundo. Mas não conhece a Deus. Não conhece o Senhor da glória. E por não conhecer o Senhor da glória, todo o seu poder, tudo aquilo que ele adquire ou possui, não tem valor algum. Porque se ele conhecesse, ele próprio reconheceria: tudo que eu sou, tudo que eu tenho, não vale nada. Porque eu tenho algo muito maior. E o Senhor fala no versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Ou seja, também não é por atributos físicos, pela nossa capacidade de ouvir, de sentir ou de ver qualquer situação, mas é porque o Senhor revelou para aqueles que o amam. A nossa capacidade física, os nossos atributos físicos não são capazes de entender ou conhecer a dimensão de Deus. Nós, como seres humanos originais na nossa criação, em tudo que nós somos, por mais forte que sejamos ou capazes, independente de Deus, sozinhos, nós somos incapazes de tocar nesse Deus poderoso, nesse Senhor da glória. Mas, versículo 10, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo a profundeza de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor tem revelado para nós, irmãos, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele possui, toda a sua sabedoria, tudo aquilo que vem do próprio Deus. E esse Espírito que prescruta todas as coisas, prescruta também as profundezas de Deus. Ou seja, esse Espírito que habita dentro de nós, prescruta o nosso interior, mas também prescruta aquilo que está no interior de Deus. Ele conhece tudo que nós somos, como também conhece tudo aquilo que está dentro do próprio Deus. Ele conhece os interesses, os propósitos do nosso coração, como conhece também os propósitos e os interesses do coração de Deus. E ele continua no versículo 11: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio homem que nele está? Ou seja, só o homem conhece aquilo que está dentro dele. Só o homem realmente sabe aquilo que está dentro do nosso interior. Se a gente falar com o Maico ali, eu posso ficar pensando aqui o que o Maico está pensando, o que ele está sentindo, o que tem no coração dele. Mas só ele realmente sabe o que está dentro dele. Só o Espírito dele sabe o que está dentro dele. Por mais que possamos conjecturar sobre isso, somente ele. Porque só ele sabe o que está dentro dele. E o Senhor ainda continua: assim também as coisas de Deus, que ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ou seja, esse Espírito que conhece tanto o que está dentro de nós, conhece também as coisas que estão dentro de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Esse Espírito tem sido dado a nós gratuitamente para que possamos conhecer aquilo que está dentro do coração do próprio Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. Você ter acesso ao interior de Deus. Saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muitos de nós ainda não sabem qual é o propósito de Deus para a sua vida na terra. Muitos de nós ainda temos dúvida ou não temos conhecimento de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas a vontade de Deus para a nossa vida, nós que fomos chamados segundo o seu propósito, é que conheçamos esse Deus de forma completa, possamos depender e desfrutar desse Deus com tudo aquilo que Ele é. Você sabe qual é a maior honra de um homem na terra, irmãos? Qual é a maior honra que um homem pode ter na terra?
é que outro homem possa reconhecer Deus em você. É que outro homem possa olhar para você e falar: esse homem é um homem de Deus. Esse homem conhece Deus. Essa é a maior honra que nós podemos ter. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com coisas espirituais. Conferindo tudo aquilo que o Espírito tem falado, tem mostrado para nós, nós temos visto, ouvido e sentido no nosso coração com a própria palavra de Deus. Coisas espirituais com espirituais. A voz do Espírito com aquilo que está escrito na palavra. Nós só somos capazes de conferir essas coisas se nós pudermos ouvir e ver e sentir esse Espírito. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura e ele não pode entendê-las. Olha como é isso. O homem natural, o homem sem esse Espírito, sem esse Consolador, tudo aquilo que nós estamos falando para ele aqui é loucura. Eu tenho um funcionário lá, alguns irmãos conhecem ele, e a gente está trabalhando e muitas vezes conversando, a gente vai falando da palavra de Deus para ele, das coisas que está acontecendo, como vai ser, e ele fala justamente, ele fala: Luiz, você é doido, Luiz, você está doido, que isso? Para ele é loucura. Ele fala justamente: você está doido, isso é loucura, isso não vai existir, não é assim não. Como é que um governo vai governar a terra, essas coisas, e a gente vai conversando, eu vou tentando explicar para ele, mas ele não consegue entender, e ele fala mesmo: isso é loucura. Na mente dele não alcança essas coisas. Por quê, irmãos? Porque ele não tem o Espírito de Deus para convencer ele de uma forma tão clara, e a palavra confirmar que essas coisas vão acontecer. Não pode, fala que ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, o Espírito nos dá clareza de todas as situações, nos dá entendimento de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? É uma pergunta, irmãos. Nós, porém, vamos ler esse finalzinho junto? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fala para o irmão do lado aí: você tem a mente de Cristo. Você, irmão, tem a mente de Cristo. Nós conseguimos dimensionar isso, irmãos? Só através do Espírito. Só através do Espírito nós temos dimensão do que isso realmente representa para nós. E nós temos esse Espírito dentro de nós. Nós só precisamos nos voltar a esse Espírito. Permitir que esse Espírito trabalhe o nosso interior. Tire o que tiver que tirar, coloque o que for necessário. Transforme a quem nós somos. Nós podemos aceitar esse Espírito interceder por nós, mudar as nossas opiniões, a nossa maneira de pensar, renovar a nossa mente, tirar os nossos olhos desse mundo, colocar os nossos olhos espirituais no Senhor. Nós precisamos permitir isso, irmão. Nós temos que pedir para o Senhor. Nós temos que ter esse coração de falar: Senhor, e sermos honestos, falar: Senhor, eu não tenho ouvido o Senhor falar comigo dessa forma. Senhor, eu não tenho experimentado esse Espírito que está dentro de mim, tão rico, que pode fazer tanto por mim. Isso nós temos que falar para Ele. E Ele é o nosso ajudador, Ele conhece isso. Nós só precisamos abrir a boca e reconhecer e permitir que esse Espírito fale conosco. Vamos voltar para João 14? Estou terminando, irmãos. Ele fala do mundo, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Afirma para nós: vós o conheceis. Você conhece, irmão? Amém? Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós.
Aqui ele está falando de uma morada mútua. Esse Espírito que fez morada dentro de nós e que nos levou também para fazer morada junto com o Pai. Tanto esse Espírito mora em nós, como nós moramos no Pai. Como é que isso funciona? Não sei, irmãos, mas essa é a nossa realidade. Hoje nós estamos com nossos pés firmes aqui realmente nesse mundo. Mas posso dizer com clareza para os irmãos que as nossas raízes não estão aqui mais. E que o tempo que estamos passando aqui é passageiro. Daqui a pouco isso aqui tudo vai passar. Tiago fala que a nossa vida é como neblina. Uma hora está aqui, outra hora não está. Quem de nós tem a certeza que estaremos aqui amanhã? Então, nós temos a certeza hoje que esse Espírito habita dentro de nós. E que nós estamos no Senhor. De forma objetiva. Porque nós temos que viver isso de forma prática. Nós temos que viver, dependendo desse Espírito, no nosso dia a dia. Como os irmãos gostam de dizer, lá na segunda-feira, quando vem o boleto, né, o e-mail da receita, uma coisa dali, outra daqui, é ali, irmãos, é nessas horas, é nosso dia a dia. Nossos problemas com família, em casa, nas doenças, nas nossas dificuldades nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com os irmãos, e também, por que não, nos nossos conflitos com o Senhor. Não sei se os irmãos têm essa experiência de ter conflitos com o Senhor. Eu tenho que confessar para os irmãos que têm. Muitas vezes eu tenho que perguntar para o Senhor. Falo, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso? Por que eu estou sentindo dessa forma? Por que esse medo me abalou em determinada situação? Isso é prático, irmão. Isso é prático. Isso é podermos lançar a mão sobre isso. Quando a gente olha para os discípulos lá, né, Pedro, João, Lucas, André, pessoas que estavam ali desfrutando do Senhor 24 horas por dia, durante 3 anos e meio, eles viram todos aqueles milagres que o Senhor fez. Eles viram o Senhor ressuscitar Lázaro. Eles viram o Senhor multiplicar os pães, andar sobre as águas. E muitos outros milagres que não podem ser escritos nesse livro porque não cabe, e eles viram. Eles viram tudo isso, mas na hora que o Senhor falou que ia partir, como é que eles ficaram? Coraçãozinho apertado ali, Senhor, o que será de nós? O Senhor tem que falar para eles, crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Agora vocês têm um pai, e esse pai tem muitos filhos. E essa família é cuidada por esse pai ali com muito amor. Ainda por um pouco e não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que maravilha. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Amém? Vou parar por aqui, irmãos. Espero que os irmãos tenham podido desfrutar o tamanho do que o Senhor fez por nós. Que os irmãos tenham entendido o que esse Espírito significa para nós. Nós precisamos pensar também, irmãos, eu acho que seria lógico pensar, e se nós não tivéssemos esse Espírito, como é que seria a nossa vida? Os irmãos já pensaram desse jeito? Se nós estivéssemos aí no mundo, vivendo o curso desse mundo, nessa correria, nessa falta de esperança, sem ter em quem confiar, sem ter em quem contar, sem ter em quem abrir o nosso coração, a nossa família, os nossos filhos, onde estaríamos agora? Qual seria o nosso futuro, a nossa esperança? Mas todas essas questões o Senhor já resolveu nos dando o Espírito que habita dentro de nós. Louvado seja o Senhor.
Queria orar com os irmãos podem compartilhar. Eu queria orar antes com os irmãos. Por favor, todos que puderem vão ficar de pé. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós diante de Ti declaramos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor, porque Tu és tudo para nós. Obrigado, Senhor, por se dar a nós dessa forma, Senhor Deus, de forma tão grandiosa, Senhor Deus, tão amorosa, tão rica, Senhor. Ainda alarga o nosso entendimento quanto a tudo isso, quanto a Tua palavra. Nos dá mais luz, Senhor. Permita que possamos Te ver mais, porque o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos, Senhor Deus. O Senhor tem sido o nosso Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus consolador, que tem consolado e conhece todas as nossas fraquezas e as nossas debilidades, Senhor. Nós Te louvamos nessa noite, Senhor, agradecemos a Ti, porque Tu és tudo realmente para nós, Tu és o nosso Deus, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por existir em nossas vidas e por nos chamar segundo o Teu propósito. E hoje nós podemos afirmar que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Louvado seja o Senhor. Ainda Te pedimos por cada irmão, Senhor Deus, cada irmã, cada família. O Senhor possa abençoar a Tua igreja que está em Uberaba, visitar cada lar, Senhor Deus. Visita, Senhor, aqueles irmãos que estão fracos na fé, estão com dúvidas no coração, afastados por causa de angústias ou qualquer tipo de problema. O Senhor possa trazê-los para perto de Ti, Senhor. Conforta o coração dos irmãos. Traz também aqueles que estão afastados pelo engano do mundo, por tudo aquilo que esse mundo oferece, Senhor. Que eles possam se voltar para Ti, que os seus olhos sejam abertos, os seus ouvidos sensíveis, e que o coração deles possam receber o Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, nós Te agradecemos pela Tua igreja, Senhor Deus. Te agradecemos por cada irmão, Te agradecemos por cada situação, por tudo que vivemos nesse ano, Senhor, mas vivemos juntos como corpo de Cristo, porque sabemos que até aqui o Senhor cuidou de nós, Senhor. E sabemos que até aquele dia, quando o Senhor voltar, o Senhor também terá cuidado de nós. E está cuidando com o Teu Santo Espírito, Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, Senhor. É em Teu nome que nós oramos.